Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Então, nas últimas aulas, nós estávamos vendo sobre eletrização, né? Então, nós vimos eletrização por contato, eletrização por indução e por atrito, tá? Agora, nós vamos dar continuidade vendo os circuitos elétricos, certo? Esse conteúdo vocês podem acompanhar na apostila da página 19 até a página 25. E aí, nós vamos realizar as atividades da página 27 e da página 28, tá? Então, nós vamos começar com os circuitos elétricos. Essas aulas elas serão divididas em três. Então, na primeira aula, na aula de hoje, nós vamos ver corrente elétrica e nas próximas, nós vamos ver tensão de geradores e resistores. Então, corrente elétrica. Para que as partículas elétricas estejam em movimento, é necessária a presença de materiais que permitam a passagem dos elétrons com facilidade. Esses materiais, eles são chamados condutores elétricos, tá? Por quê? Porque os elétrons, eles só vão se movimentar, eles só vão conseguir ser livres e só vão conseguir se movimentar de um átomo para o outro em materiais que permitam esse movimento. Que materiais são esses? Materiais que têm espaços entre os átomos para que os elétrons eles se movimentem de um átomo para o outro. Então, lembra algumas aulas atrás que nós vimos sobre a estrutura dos átomos? Então, como que era essa estrutura desse átomo? Nós tínhamos um núcleo, no núcleo nós tínhamos partículas positivas e partículas neutras, os prótons e os nêutrons. E ao redor desse núcleo, orbitando esse núcleo, nós tínhamos partículas negativas, que eram os elétrons. Lembra, que nós vimos que os elétrons, eles têm a capacidade de se mover de um átomo para o outro? Então, é isso que forma uma corrente elétrica, é essa capacidade dos elétrons, eles se movimentarem de um átomo para o outro, tá? Para isso, é necessário que eles sejam livres. Nós temos que ter elétrons livres. Há materiais que dificultam a mobilidade dos elétrons em seu interior, como a borracha, o plástico e o vidro. São caracterizados por isso como isolantes elétricos. Então, a corrente elétrica ela só vai acontecer em materiais que sejam condutores, que permitam que esses elétrons eles passem, que eles sejam conduzidos de um átomo para o outro, que eles tenham essa mobilidade. Em materiais como a borracha, o plástico, o vidro, ele não vai acontecer. Esses elétrons livres eles não acontecem, eles não conseguem se movimentar. Por isso é chamado de isolante. Esses átomos nesses isolantes elétricos, eles são tão próximos, tão unidos, tão juntos uns dos outros, que eles não permitem que esses elétrons eles passem de um átomo para o outro. Então, não ocorre essa passagem desses elétrons livres, tá? Então, condutores são aqueles que permitem a passagem dos elétrons. Isolantes são aqueles materiais que não permitem, tá? Então, uma corrente elétrica não é simplesmente um movimento de elétrons, mas um movimento ordenado. Por quê? Porque não adianta, não tem, se eu tiver só esse movimento de elétrons, isso não forma uma corrente. Para eu ter corrente, eu tenho que ter um movimento ordenado. Esses elétrons, eles têm que estar indo na mesma direção, do A ao B, do ponto inicial para o ponto final, eles têm que estar todos na mesma direção. Se eles não estiverem na mesma direção, isso não caracteriza uma corrente elétrica, tá? Então, para que eu tenha uma corrente elétrica, eu tenho que ter elétrons livres se movimentando entre os átomos e eu tenho que ter corrente ordenada, movimento ordenado. Esses elétrons têm que estar na mesma direção. Então, a intensidade da corrente elétrica pode ser definida e, assim, calculada como a quantidade de carga elétrica que passa por um pedaço ou uma secção transversal do fio ao longo do tempo, tá? Então, nós temos como calcular essa intensidade de carga elétrica, a intensidade de corrente elétrica, tendo a quantidade da carga elétrica e o intervalo de tempo que essa intensidade, essa corrente elétrica, ela passa por determinado material. Então, a intensidade da corrente elétrica, nós vamos denominar ela pela letra I, tá? E ela sempre vai ser medida em amperes. Então, no Sistema Internacional de Medidas, intensidade de corrente elétrica é sempre mensurada em amperes, tá?
A quantidade da carga a gente vai denominar pela letra Q e o tempo pela letra T, tá? Então, a intensidade da corrente elétrica, o I, é a divisão da quantidade, Q, da carga elétrica, medida em coulombs, né? Lembra que nós já estudamos sobre coulombs, que passa por uma parte do fio pelo intervalo de tempo, o T, que é sempre medido em segundos, que dura essa passagem. Então, a fórmula que a gente vai utilizar para calcular essa intensidade da corrente elétrica é I igual a Q dividido por T. Então, vamos a um exemplo. Por um fio metálico passa uma carga elétrica de 600 coulomb no intervalo de 120 segundos. Qual a intensidade da corrente elétrica em amperes que passa pelo fio? Então, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. I é igual a Q dividido por T. Intensidade da corrente é igual à quantidade de carga dividida pelo tempo. Então, vamos analisar o nosso probleminha. Então, por um fio metálico passa uma carga elétrica de 600 coulomb. Se está em coulomb, o que é essa informação? É a quantidade de carga. Então, eu descobri o meu Q. Então, Q é igual a 600 coulomb. No intervalo de tempo de 120 segundos. Se está em segundos, é tempo. Qual a intensidade da corrente elétrica em amperes que passa pelo fio? Então, o que eu quero descobrir nesse meu probleminha é a intensidade da corrente. Então, eu já tenho todas as informações, eu vou aplicar isso na fórmula. Então, I é igual a Q dividido por T. Então, a intensidade da corrente é igual à carga, né, a quantidade de carga que eu tenho, dividido pelo tempo. Então, I é igual à quantidade de carga que eu tenho dividido pelo tempo. I é igual a 600 coulomb dividido por 120 segundos. Então, eu descobri, né, que nesse meu fio metálico, onde passa uma carga de 600 coulombs no intervalo de 120 segundos, eu tenho 5 amperes, tá? Então, é a carga dividida pelo tempo. Então, 600 dividido por 120, eu tenho 5 amperes. E para finalizar a nossa aula, nós vamos ver os efeitos da corrente elétrica. Então, nós temos 3 efeitos de corrente elétrica, tá? O primeiro deles é o efeito térmico ou o efeito Joule. A passagem dos elétrons no interior de um material provoca o aumento da agitação dos átomos desse material, isso é, seu aquecimento. Esse fenômeno está relacionado ao princípio de funcionamento de dispositivos como chuveiro, aquecedor elétrico, ferro de passar roupa e secadores de cabelo. Trata-se de uma transformação da energia em calor. Então, no efeito térmico ou no efeito Joule, nada mais é do que a transformação da energia elétrica em energia térmica. Como que isso vai acontecer? Então, em determinados materiais, pode ocorrer a agitação desses átomos. Quanto mais agitados esses átomos forem, mais calor eles vão provocar. Quando acontece essa agitação dessas moléculas e essa transformação da energia elétrica em energia térmica, nós temos o efeito final, que é o calor. Esse dispositivo é utilizado em eletrodomésticos que nós utilizamos no dia a dia, né? Então, por exemplo, o secador de cabelo, o ferro de passar roupa e o chuveiro elétrico, tá? Então, o efeito térmico ou efeito Joule nada mais é do que a transformação da energia elétrica em energia térmica. O segundo efeito é o efeito luminoso. Então, quando a corrente elétrica passa por um filamento, um gás rarefeito ou um dispositivo eletrônico, em algumas situações pode gerar luz. As lâmpadas incandescentes fluorescentes, conhecidas como lâmpadas frias, e as de LED, são exemplos da aplicação desse efeito e trata-se da transformação da energia elétrica em energia luminosa. É o que acontece nas nossas lâmpadas, né? Nas lâmpadas que nós utilizamos em casa. A energia elétrica, ela entra em contato com esse gás e quando esses elétrons eles entram em contato com esse gás, eles têm um efeito final, que é a produção de luz. Então, o efeito luminoso ele é a transformação da energia elétrica em energia luminosa.
E por último, o efeito magnético. Então, um fio metálico, quando percorrido por uma corrente elétrica, adquire propriedades magnéticas. Esse efeito possibilitou o desenvolvimento do eletroímã, que é amplamente utilizado em fechaduras magnéticas. Então, quando um fio metálico ele entra em contato com uma corrente elétrica, ele pode desenvolver essa propriedade de eletroímã. Então, ele vai ter o mesmo efeito que o ímã de geladeira normal que a gente conhece. Tá? Então, lembra quando nós estudamos sobre cargas positivas, cargas negativas e cargas contrárias? Então, cargas contrárias, cargas diferentes, elas se atraem. Cargas iguais, elas se opõem, né? Elas se afastam, se repelem. Quando tiver uma corrente elétrica passando por esse fio metálico, ele vai desenvolver essa propriedade de ímã. Então, ele vai se transformar em um eletroímã. Por que eletroímã? Porque ele não vai ter sempre essa propriedade. Essa propriedade ela só vai estar desenvolvida quando esse fio ele estiver em contato com uma corrente elétrica. Se essa corrente elétrica for parada, for cessada, essa propriedade ela para também. Tá? Por isso que ele é bastante utilizado em fechaduras magnéticas, né? Porque esse fio, quando ele entra em contato com essa corrente elétrica, ele desenvolve essa propriedade de eletroímã. Certo? Então, pessoal, então por hoje é só isso, tá? Para finalizar, eu quero que vocês façam as questões da página 27, da número 1 até a número 5. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá? Eu vou responder qualquer questão que vocês tenham. E nós vamos revisar e responder juntos essas questões na próxima aula. Beleza? Então, um beijo e até mais!